Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula gravada, uma videoaula um pouquinho diferente também, porque a Pro havia comentado com vocês ontem na aula online que eu não daria mais nenhum novo capítulo, nenhum novo conteúdo, por conta das nossas atividades avaliativas que irão dar início na semana que vem, a partir do dia 22 de junho, certo? Então a Pro não vai dar nada de novo, não vou dar nenhum capítulo que possa confundir a cabeça de vocês na hora de fazer as atividades, certo? Então, o que a Pro vai fazer? Eu vou dar atividades como complemento daquilo que a gente já viu e vou dar revisões daquilo que a gente já viu também. Tudo bem? Então, a nossa videoaula de hoje é uma videoaula de ciências e a Pro vai dar uma revisão. Nós vamos retomar aquilo que a gente já viu em ciências no capítulo 6 e no capítulo 5. No capítulo 5 e no capítulo 6. Tudo bem? Depois dessa videoaula também, a Pro vai deixar algumas questões na plataforma para que vocês possam respondê-las também como complemento, tanto da videoaula quanto para ajudá-los na hora de estudar para as atividades de ciências. Tudo bem? Foram 2 capítulozinhos bem curtinhos, bem legais, a Pro gostou bastante, porque eu gosto de falar de animais, e foi isso que a gente falou nesses 2 capítulos. A Pro fez um videozinho para vocês no vídeo passado, dos animais de estimação, dos animais que são as pragas urbanas. A gente vai retomar um pouquinho, mas antes de falar dos animais, a gente conversou um pouquinho sobre abrigos de animais, certo? Ou seja, o lar, a moradia, o lugar onde algum animal ou o animal ele se protege. Se protege do quê? Dos predadores que querem comer ele, dos predadores que querem comer os seus filhotes, de condições climáticas, que a gente já falou bastante sobre isso, sol, chuva, vento, neve, eles precisam de um abrigo, assim como nós também precisamos do nosso abrigo, certo? Conhecemos um animalzinho muito interessante, que é o João de Barro, que ele é chamado de arquiteto, certo? Por que ele é chamado de arquiteto? Porque ele projeta a sua casa de uma forma muito inteligente, muito interessante, né? Então a gente pode só lembrar lá, ele faz o ninho dele com 2 espaçozinhos, certo? Um espaçozinho para ele, pela entrada, para ele conseguir ficar ali com a sua esposa, né, a João de Barro, e uma outra parte para os seus filhotinhos, certo? Para proteger os seus filhotes, tá? E lembrando também que a porta que ele faz, quando ele vai construir o ninho dele, a porta sempre está do lado ao contrário, tá? Dos ventos, do sol forte, então nunca vai chover dentro ou o sol nunca vai entrar lá dentro, porque ele pensa nisso, ele tem essa ideia de construir ao contrário. Tudo bem? Aí nós vimos vários tipos de abrigos, né? Então nós começamos pelas tocas, que são abrigos que são locais criados pela natureza, certo? Não é nenhum animal que projeta. O que é as tocas? São cavernas, são frestas de rochas, são buracos no solo, troncos de árvore. Por exemplo, o coelhinho ele sai lá do fundo de uma toca, a coruja mora numa toca. Aí a gente vê alguns exemplos de animaizinhos lá. O morcego, o lagarto, certo? Coruja buraqueira, o tatu. E tem outros animais que constroem o seu próprio abrigo, como os ninhos dos passarinhos, certo? Como as vespas, as abelhas, deixa eu ver, as aranhas constroem o seu ninho, que é a teia, e muitos outros. Tudo bem? Então a gente viu lá o exemplo da vespa, da cegonha, do castor, que também constrói o seu próprio abrigo, o seu próprio ninho, certo? Falamos um pouquinho sobre o formigueiro, certo? A gente pensa, a gente vê o formigueiro na rua assim, fala, nossa, que formigueiro pequenininho e tal. E a gente descobriu que ele não é tão pequenininho assim, que ele é bem grandão, inclusive. Ele é separado em várias câmaras. Dentro dessas câmaras eu tenho uma para o descarte do lixo, uma para a abelha rainha, outra para cuidar dos filhotes, outra para o alimento, para eles guardarem um alimento, tem outra para os restos, né, de animais mortos. São várias câmaras diferentes para as várias coisas que eles fazem. Tudo bem? Isso é muito legal, é muito diferente imaginar uma coisa dessa. Vimos também sobre o cupinzeiro. O cupinzeiro também ele é feito com materiais da natureza, fezes, barro, madeira, certo? Coisas que eles vão achando pela natureza e a própria saliva do cupim.
Também é muito legal, é muito interessante o cupim, porque normalmente o cupim ele tem depósitos subterrâneos, certo? Aonde quando está muito quente, os cupins descem até esses depósitos subterrâneos, pegam a água que está lá e traz para dentro do ninho, dentro do cupim, para resfriar aquele cupim, para que eles consigam sobreviver ali dentro mesmo com o calor. Também vimos sobre a colmeia, certo? A colmeia é a casinha da abelha, é onde a abelha faz o seu mel, onde ela produz o mel, certo? E vimos também que eles têm um jeito muito interessante de refrescar o ambiente. São muitas abelhas que vivem numa mesma colmeia, são muitos cupins que vivem numa mesma colmeia e muitas formigas que vivem no formigueiro, tá? Então, na colmeia, como que elas fazem para resfriar o ambiente quando está muito quente? Todas batem as asas ao mesmo tempo e aí vem aquele vento bem forte e ajuda a resfriar o ambiente. Tudo bem? Então, a gente tem lá o abrigo que é escavado na terra, na areia ou na neve, que são as tocas. A gente tem o abrigo que possui túneis e várias câmaras, que é o formigueiro. Temos o abrigo construído com uma mistura de barro, madeira, fezes e saliva, que é o do cupim. Temos um que tem alvéolos, onde são armazenados o mel, que é o caso da colmeia. E nós temos também abrigos que são construídos com diferentes materiais da natureza. Galhos, gravetos, folhas, raízes, entre outras coisas que são os ninhos. Tudo bem? Então, a gente parou nesta parte dos abrigos, entendemos para que serve um abrigo, por que é importante que um animal tenha um abrigo. E aí a gente conversou também que tem animais que se abrigam entre nós na cidade. E esses animais são divididos em 2 grupos, certo? Então, toda vez que a gente falar animais que se abrigam na cidade, são animais que estão na fauna urbana. Nunca se esqueçam isso, tá? Então, se alguém perguntar o que é a fauna urbana? São os animais que vivem na cidade, que encontram o seu alimento, encontram água, encontram o seu abrigo na cidade, certo? Então, depois a gente dividiu lá em animais de estimação e pragas urbanas. O que são os animais de estimação? Os animais de estimação são aqueles animaizinhos que vivem conosco, que vivem dentro das nossas casas ou próximas a ela, tá? Os animais de estimação, eles precisam de todos os cuidados, porque quem cuida dos animais de estimação somos nós, seres humanos. Quem alimenta somos nós, quem dá água somos nós, quem leva para ir no médico, no veterinário, tomar uma vacina porque está doente, também somos nós. Então, a partir do momento que a gente escolhe ter um animalzinho na nossa casa, a gente tem que criar a responsabilidade de que a gente vai cuidar desse animalzinho, certo? Também é possível que pessoas tenham como animais de estimação os animais silvestres, como jabutis, papagaios, araras, iguanas, jiboias, entre outras coisas, que só pode se ter na sua casa ou na casa de alguém se tiver autorizado pelo IBAMA, se foi comprado ou sido doado de algum lugar que seja autorizado pelo IBAMA, certo? Por quê? Porque o IBAMA é a sigla, é o órgão que cuida desses animaizinhos silvestres, esses animaizinhos que vivem aonde? Nas florestas, que se alimentam, que procuram seus abrigos, tudo na floresta. Não que eles não consigam sobreviver como animais de estimação, mas não é a mesma coisa, certo? Depois que a gente viu um pouquinho sobre os animaizinhos de estimação, a gente falou sobre as pragas urbanas, certo? Que são aqueles insetinhos, aqueles bichinhos que a gente não gosta muito, que são um pouquinho desagradáveis, que eu vou relembrar um pouquinho de alguns aqui. A mosca, o mosquito, a formiga, o carrapato, a barata, o cupim, os ratos, certo? Escorpião, aranha, tudo isso faz parte das pragas urbanas, que são animais que podem nos trazer muitas doenças, certo? Que podem nos trazer alguma dor, querendo ou não. Se você é picado por uma aranha, picado por um escorpião, você sente dor. O mosquito, ele incomoda muito. A mosca, ela fica em bueiros, em esgotos, no lixo. Então, é um animal muito sujo que pode transmitir doença, certo? Só que esses animaizinhos, eles vivem na cidade junto conosco. Por que eles vivem na cidade? Porque aqui também eles encontram tanto abrigo quanto alimentação, certo? Não são muito desejados, é claro, a gente sabe disso, mas são animais que estão conosco, que a gente tem que evitar, de alguma forma, tê-los na nossa casa. Como? Mantendo
mantendo o lixo sempre fechado, deixando a nossa casa sempre limpa, sem muito entulho, muita coisa velha jogada, porque esses animais eles gostam de se esconder em coisas velhas, por exemplo, o escorpião, a aranha, eles gostam de madeira, eles gostam de coisas de construção. Então sempre tentar manter o mais limpo possível a nossa casa. Vocês tinham um joguinho, né, com várias pragas urbanas para vocês conhecerem um pouquinho mais. E eu havia pedido para vocês colarem, né, no caderninho de vocês. Leiam mais isso, conheçam mais um pouquinho sobre as pragas urbanas. Tem muitas pragas urbanas que a gente nem imagina, certo? E que vivem conosco, certo? Então foi só esses 2 capítulos, são bem curtinhos mesmo, tanto que a nossa revisão vai ser bem curtinha, mas é só para vocês entenderem o que vai cair na nossa atividade avaliativa de ciências, certo? Depois que passar essa atividade avaliativa, aí nós iremos entrar com os capítulos 7, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre modificando o ambiente. E capítulo 8, que a gente vai falar sobre os dias e as noites. Mas por enquanto, vamos dar uma pausa aí no capítulo 6, tá? Só pra gente fazer as atividades, depois a gente retorna com tudo. Tudo bem? Então, nossa videoaula de hoje é isso. É uma revisãozinha, tá? Sobre tudo que a gente viu durante essas 2, 3 semaninhas. Vou deixar aí na plataforma também umas atividades, acho que 10 questõezinhas para vocês responderem sobre isso daqui, sobre os capítulos que a Pro deu de revisão, tá? Façam com calma, façam com cuidado, tudo bem? E estudem através dessa videoaula com revisão, estudem através dos exercícios que a Pro vai passar para vocês, estudem olhando a apostila, lendo a apostila, procurem mais sobre animais que se abrigam nas cidades. Às vezes a gente encontra vários vídeos no YouTube sobre isso, para vocês interagirem um pouquinho mais com isso. Tudo bem, terceiro? Videozinho um pouquinho mais curto hoje, mas é por conta disso que a gente está agora nessa fase de um pouquinho de estudo. Tudo bem? Beijinhos, beijinhos, até a próxima aula.